O fim de Jujutsu Kaisen se aproxima. Com mais só 5 capítulos, a batalha final está acabando. E pra surpresa de todos, Megumi finalmente acorda, mas solta uma mensagem inesperada. Eu já desisti de viver. E infelizmente, Itadori compreende sua fala. Mas mesmo assim não para de cair na porrada com Sukuna. Hoje vamos analisar o capítulo 266 de Jujutsu Kaisen para destrinchar todas essas cenas importantíssimas para a finalização da obra. Então já mete o fulgor negro no like e se inscreve no canal para acompanhar essa reta final que com certeza vai ser polêmica. O capítulo abre com a conexão entre Itadori e Megumi. Sim, finalmente ele reagiu e decidiu contar seus verdadeiros sentimentos pro protagonista. Mas como suspeitávamos, realmente as coisas não estavam boas. Megumi admite ter desistido da vida, que antes ele tentava criar um mundo bom para sua irmã, e que mesmo que não fosse possível fazer isso, ele só queria ter uma vida mundana, sem as maldições pelo menos. Que ela comesse algo que ele preparou, que eles vissem roupas secando e até ver ela andando junto de Itadori no pôr do sol. E o quadro mostra sua irmã e Itadori olhando para uma cerejeira. Essas pequenas coisas seriam o suficiente para fazer Megumi feliz. Pode ser uma forma boba de se mostrar isso, mas acho bem impactante quando analisamos a personalidade do personagem. Ele não liga pro resto do mundo ou pras outras pessoas. Seu objetivo sempre foi curar a irmã e dar uma vida boa pra ela. O fato dele ver o Itadori como um cunhado, como um bom parceiro pra sua irmã, mostra como ele realmente gosta do amigo. Até porque a frase dita é algo como me despedir dela enquanto ela anda lado a lado com você. Ou seja, nesse futuro alternativo que ele imagina, ele está deixando a irmã sair debaixo de sua asa e viver uma vida própria, passando os sentimentos de proteção dela pra outra pessoa de confiança, que ele sabe que cuidará bem dela assim como ele cuidou. Apesar de eu achar que existe um contexto romântico, tanto pela fala de andar no pôr do sol, quanto eles observarem as cerejeiras, que são elementos simbólicos comumente associados a romance, a cena continua funcionando perfeitamente, mesmo se a intenção fosse só de o Itadori ser o amigo dela, assim como ele foi amigo dele. E essa perspectiva de valorizar as pequenas coisas da vida também tem muito a ver com o budismo, que estava em alta no capítulo passado inclusive, e em geral em Jujutsu também tem vários subtextos. De que as coisas pequenas da vida que são o que importam, que vão construindo os grandes momentos. É aquilo de sentir o presente, de estar aqui e agora, não pensando no passado, nem pensando no futuro. Ou seja, Megumi só queria estar com a irmã, independente do que eles fossem fazer. Mas agora que ela se foi, Fushiguro não tem mais por que seguir em frente. Todo o seu esforço foi em vão. Itadori reflete sobre as pessoas desistirem, seja por causa da dor física ou mental, ou também quando elas se desesperam por passar por situações perigosas. Antigamente, ele nunca tinha entendido isso, afinal, ele tinha um corpo saudável e forte. Aguentar dor ou passar por um tratamento intenso não, era algo ok pra ele. Então ver o seu avô não aceitando o tratamento de câncer pelos efeitos colaterais que teria, não fazia sentido pro personagem. Só depois de ter passado por situações muito difíceis e ter sentido certas coisas na pele, que Itadori compreendeu como tudo é mais complexo do que parece, e que é por isso que, mesmo com Fushiguro ali na frente dele, ele não pode dizer pro amigo continuar vivendo, nem pra continuar seguindo em frente. Percebe que isso não necessariamente é ele abandonando o amigo, ou aceitando que ele morrerá. Mas sim que, da forma que tudo tá agora, ele não tem como ignorar o que o amigo está sentindo, e ele compreende a vontade de simplesmente desistir e não seguir em frente. Porque o próprio protagonista, depois de tudo que ele passou, também quis simplesmente desaparecer, morrer depois que acabasse tudo isso, para que esse sofrimento todo que ele passou finalmente fosse embora, porque ele não aguentava mais. A conversa é cortada e voltamos para Itadori versus Sukuna, então não temos como saber se ele disse mais algo que pode ter influenciado o Megumi. E isso parece relevante, porque o Sukuna acaba sendo influenciado pela alma dentro dele, que atrapalha seus movimentos e abre brechas para ser atacado mais à frente no capítulo. Então é possível que algo importante tenha sido dito a ponto de fazer o Megumi lutar uma última vez, mesmo que seja para morrer depois. Pelo menos eu achava isso levemente possível antes do anúncio de que o mangá acabará em 5 capítulos, então não vai ter espaço para isso. Vai ser tudo que está sendo demonstrado na página sem coisas por trás.
Depois dessa conversa de Itadori e Fushiguro, voltamos pra pancadaria, onde o Sukuna tá em sua forma normal. Então muitos teorizam que esse é o momento que realmente o domínio é ativado, ou que parte do efeito do domínio já se ativou e funcionou, que seria o caso de deixar o Itadori conversar com Megumi e com Sukuna. A luta volta a comer solta, com Sukuna dando umas boas pancadas no Itadori, enquanto se gaba de ser muito brabo, dizendo que vai matar geral porque o Itadori teve pena dele. Ele sentiu. Quando Sukuna ameaçava dar um golpe em Itadori, vemos uma nova interação com Fushiguro. Dessa vez o nosso menino depressivo estava na forma de criança, e também estava achando muito estranha a cara do Itadori, perguntando o motivo dela. E vemos o protagonista segurando as lágrimas, dizendo que se sente sozinho sem o amigo. E isso faz muito sentido, visto que basicamente todos que Itadori gostava morreram. Nobara, Gojo, Nanami, Chozo, o advogado, o garoto da escola. E pra surpresa de Sukuna, Megumi finalmente reage, usando suas sombras para afundar a perna do vilão e impedir o golpe que ele daria a Itadori, o deixando vulnerável. Talvez tenha sido essa dor e fala genuína, cheia de sentimentos, que tenha dado mais um respiro ao garoto que tinha desistido da vida. Quem sabe agora exista mais uma última coisa que ele precisa fazer antes de deixar esse mundo. Graças a essa interferência, Itadori consegue dar um socão na cara do Sukuna, que sai voando. E enquanto o Rei das Maldições cai no chão, Itadori olha atentamente para a situação, dá um sorriso e então corre em direção ao inimigo. Essa é outra parte interessante, porque ele ficou olhando e sorriu. Existe uma perspectiva mais teórica e outra mais provável. A teórica é que, como ele acertou um golpe no Sukuna, ele abalou a fronteira das almas e novamente teve contato com Megumi lá dentro, conseguindo comunicar algo com um amigo que nós não vimos. Ou ele pode ter só sorrido por ter visto que recebeu ajuda e que o Megumi está o ajudando lá de dentro. Que mesmo pela última vez ele decidiu lutar. A luta continua e temos uma trocação franca, com soco pra todo lado. E alguns detalhes curiosos, aqui o Sukuna tá usando o cesto, ou seja, isso indica que de fato estamos dentro da expansão do Itadori. E o vilão também fala sobre destruir parte do seu cérebro para recuperar sua energia amaldiçoada. Mas não parece ser uma boa ideia no momento porque é muito arriscado. Foi algo que o Gojo inventou e o Sukuna ainda tá sentindo consequências de ter sido atingido pela expansão de domínio dele. No meio dessa confusão toda, uma das manoplas do Yuji é cortada em pedacinhos pelo Sukuna, que recuperou sua técnica amaldiçoada e lança sua expansão de domínio. Ele arriscou e deu certo. Só que antes de vermos o que acontece, cortamos para uma escada em espiral em algo parecido com uma estrutura de torre. E lá, o último dedo de Sukuna está pendurado e amarrado em vários fios. Opa, isso é bem doido. Vamos lá, por partes. Ainda não descobrimos exatamente o que o domínio do Itadori faz. Só temos uma suspeita de que aquilo ali transicionou de uma conexão de alma, onde Sukuna estava com a roupa do Itadori, para um domínio de imagem mental. Ou seja, quando o feiticeiro sobrepõe o ambiente com algo que representa ele e sua imaginação. Mas o efeito em si nós ainda não desvendamos. Será que o efeito é só um aumento de atributos depois de entrar em contato com a alma do seu adversário? Será que é a capacidade de conversar com a alma do inimigo e outras almas do mesmo corpo? Ou será que o efeito ainda não foi ativado de fato? Talvez seja uma mega batida entre as almas, mas como estamos lutando contra o Sukuna e ele é muito poderoso, a gente não percebe esse impacto, mas se fosse outro inimigo já teria sido destruído há muito tempo. Existem muitos mistérios sobre os poderes do Itadori. Seus braços são um exemplo. Tudo bem, ele adquiriu isso depois do período de treino e ao absorver os seus irmãos, mas não vimos muito disso. No máximo rápidos flashbacks e conversas indiretas. E com apenas 5 capítulos para a obra acabar, muita coisa vai ficar subentendida ou não será explicada como os fãs imaginavam. Então teremos pouco tempo para entender o que essa expansão faz. Não que precise de muito, mas parece que será um momento bem corrido. E um dos pontos principais desse final parece que será o dedo que apareceu ali no fim do capítulo. Existem algumas teorias sobre aquele dedo ter sido comido ou não pelo Yuta e a Rika, mas com essa imagem, a perspectiva de que o dedo estava dentro do Itadori, seja por ele ter nascido com isso, que justificaria sua super força, ou ele ter comido durante o treino em segredo, acabou ganhando força. Mas o que a gente pode analisar da imagem? É uma grande escada em espiral, com um dedo preso em várias linhas, suspenso no ar. Simbolicamente, havia várias pistas do que poderia significar. Essa torre espiral com o dedo suspenso dava uma sensação de frágil equilíbrio e algo oculto. Espirais muitas vezes significam coisas infinitas, o que poderia significar o mundo interno de alguém, ou a alma. Isso combina muito bem com o achado da página Kaizen Backup, que encontrou um tweet japonês mostrando como o local provavelmente é uma represa japonesa. Isso reforça a teoria de que o dedo tá dentro do Yuji, que frase estranha, com a represa simbolizando a barreira entre a alma do Itadori e o seu exterior.
e o fato do dedo estar pendurado significar que ele está selado, incapaz de encostar nas paredes ou no chão, ou seja, incapaz de entrar em contato com a alma ou corpo do Itadori, representando o fato do protagonista sempre ter conseguido subjugar o vilão, desde o primeiro capítulo, voltando ao normal sem muito esforço. Existem outras teorias sobre os dedos cortados do Itadori significarem algo. Percebe, o Sukuna usa sua expansão de domínio, mas ele arregala o olho na hora que ele olha o Itadori. O Itadori está numa posição de combate, com a sua mão estendida na frente da tela para a gente ver, e faltando 2 dedos. E logo depois vamos para esse dedo do Sukuna pendurado. Será que significa alguma coisa? Eu acho que sim, é possível. Não necessariamente algo grandioso, mas sim uma transição de narrativa visual que dá uma dica relevante pra gente, de que provavelmente, de fato, o dedo do Sukuna e o Itadori estão relacionados ali, e não que esteja em um ambiente fora fisicamente, sabe? Então temos algumas perspectivas aí. Umas dizem que os dedos que estão faltando do Itadori, na verdade, foram dados pro Yuta absorver eles com a Rika e copiar o golpe do Sukuna, enganando o Sukuna, fazendo ele achar que o Yuta tinha consumido o último dedo. E aí, na verdade, esse último dedo pode estar ou dentro do Itadori ou em algum lugar físico, e tem gente falando que a Nobara vai aparecer e martelar esse dedo aí. Pela narrativa visual, pra mim fica bem claro que isso vai ser relevante. O autor mostrou os dedos faltando e o Sukuna percebeu isso. Ou seja, isso vai ser parte da estratégia e da surpresa que o autor vai trazer pra gente. Agora, onde que esse dedo vai estar de fato, a gente não sabe. Alguns autores preferem ser mais simbólicos, outros preferem ser mais pé no chão. Então a gente pode falar muito de simbolismo, que é da alma do Itadori e tal, e na verdade isso é só um local físico mesmo. O que você acha? Tá dentro do Itadori ou não? E a Nobara vai aparecer pra martelar o dedo? A esperança é a última que morre. Mas enfim, são só especulações. Esse capítulo trouxe 2 coisas relevantes para o futuro da história, que é o dedo e a volta do Megumi. A volta do nosso emo era algo bem esperado, mas que demorou até demais para muitas pessoas, virando meme na comunidade. Parece que o ritmo da batalha final ficou muito desorganizado, tendo uma longa repetição de estrutura narrativa, com alguém aparecendo no flashback dessa pessoa, aí ela perde e outra aparece. Uma coisa que eu percebi foi que faltou muito uma mudança de foco relevante. Muitas vezes mangás usam isso, trocando um momento ali por outra coisa, mas que simbolicamente e narrativamente representam também o combate final, agregando informações, sentimentos e expectativas para o futuro da luta. Além de ajudar a manter o ritmo, trazendo ali uma estrutura de montanha-russa legal pra gente apreciar os momentos de lentidão e velocidade. Teoricamente, isso poderia ser feito pelos flashbacks, mas tudo em geral era mais autocontido para justificar o personagem ali, e não passando tantas informações que pudessem ser relevantes para a luta como um todo. Esse tipo de coisa pode ter sido a fonte da reação negativa por parte do público, que acabou se cansando de esperar o Megumi voltar e até acusando o Sukuna de roteiro malevolente, falando que o Gege ama o personagem e trapaceou demais no roteiro para que ele não fosse derrotado. Independente da discussão dele ser o feiticeiro mais forte da história, acho que a frustração de muitas pessoas envolve a forma que isso foi executado. Inclusive, o próprio Itadori tinha virado piada por um tempo, dizendo que ele era o protagonista mais inútil de todos, e que a obra nem era mais sobre ele, que, de acordo com alguns fãs, o acusam de ter tido uma participação pífia na batalha final, e talvez até no arco todo. Olha, parando pra pensar, todo mundo vira piada em Jujutsu Kaisen, né? A comunidade é muito voltada ao poder dos personagens e ao quanto de show eles dão. Parece que Jujutsu virou um WWE e não um mangá em si. Se isso é bom ou ruim, eu vou deixar pra você decidir aí nos comentários. Uma coisa que me incomodou muito também é como a trama do Fushiguro foi aplicada na história. Na sua velocidade insana, o Gege acabou cortando muita coisa que aprofundaria vários personagens. E o fato da Tsukimi ter sido ignorada a história toda, só pra aparecer como uma possuída e morrer, foi bem fraco pra mim. A gente nem viu quem ela era de verdade, não tive tempo pra me conectar com ela, não tive tempo pra ver a jornada de sofrimento do Megumi e a relação dele com a irmã. Ver os sentimentos deles no passado ou um pouco mais do desespero no presente. Aqui o problema não é não fazer sentido, porque faz, mas sim como o Gege acabou não aproveitando a mídia para entrarmos nos personagens e compartilharmos suas dores. Por isso, pelo menos pra mim, não quer dizer que seja uma percepção absoluta e que o Gege tá totalmente errado, toda essa parte da trama não teve impacto e não senti a dor de ninguém, apesar de compreender ela com a minha mente. E nem veio falar que assim que o Itadori se sente que tudo isso foi um mega planejamento pra vermos as coisas de forma a emular o protagonista e sei que lá, foi só o padrão do Gege de sacrificar muitas coisas da sua obra pra ter um ritmo insano e focar totalmente nas batalhas e grandes mudanças da trama. Que, sendo sincero, funcionou, olha aí o sucesso.
Mas às vezes parece que ele acelerou demais, e eu já falei isso na minha primeira análise de boa parte da história de Jujutsu. Se tivéssemos tido mais desses momentos, talvez o Megumi acordar nesse capítulo, usando sua técnica de sombra, fosse mais impactante. Aquele momento que tu pula da cadeira falando, não acredito! E provavelmente pessoas tiveram essa reação. Cada um consome de uma forma e sente de um jeito diferente. E não tem nenhum problema com isso, só tô falando da minha experiência mesmo. E eu não posso negar que tô meio preocupado com esses últimos 5 capítulos. Será que o Gege tá bem? Mas eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse capítulo? E faz sentido 5 semanas pra acabar ou é rápido demais? Me diz aí nos comentários. Também dá like no vídeo e se inscreve no canal para acompanhar o final dessa obra. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Cauã Melo, e aos heróis Adriel Cavalcante, Alex de Oliveira Silva, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Overhaul Engenharia de Manutenção, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho.